Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos para celebrar a graça do nosso Senhor Jesus, as bênçãos e as maravilhas do nosso Deus. Queridos, vamos começar o nosso culto aqui com estes avisos rapidamente. Primeiro, quero lembrar os irmãos de que nós estamos aqui com o nosso recolhimento de mantimentos para cestas básicas para ajudar pessoas em necessidade, tá bom? Lá na frente, ó, tem um papel. Se você olhar ali, você vai ver que tem um... Qual que é o nome disso aí? Um display, né? Um display ali com uma lista de mantimentos. Cadê o Ed aqui? Ah lá. Ô Ed, me diz uma coisa, é para marcar e trazer ou é para marcar quando trouxer? Marca antes, Mas se marcar, traz, hein, gente? Senão, porque o pessoal vai ver marcado e não vai trazer, entendeu? Então, você quer trazer alguma coisa, marca lá e traz, tá bom? E aí, mas se você tiver alguma coisa sobrando lá, que é não perecível, traz também, porque aí fica para outro mês. Já que é não perecível, né? Aí você pode trazer também, tá bom? Mas é essa lista aí, o Ed que está encabeçando isso aí, e ficou bem bonitinha a lista ali, muito organizadinha, tá bom? Então vamos fazer isso. Inclusive, eu achei linda a frase que você colocou ali, né? A fé manifesta em alguma coisa assim. Tá bom? A frase anterior eu sei qual é, mas ali eu não decorei. Tá bom, meus irmãos? Outra coisa. Este sábado nós temos o Café dos Homens, tá bom? 8 horas da manhã, Café dos Homens é sempre o primeiro sábado do mês. Então, todos os homens estão convidados a participar. Este encontro de homens é onde a gente busca a palavra de Deus, ora juntos, partilha, né, dos nossos pedidos de oração, dos nossos agradecimentos, e também consome aí um café da manhã, tá bom? Então, venha e traga alguma coisa que se coma no café da manhã, tá bom? Ranieri, o que você come no café da manhã? Nada. Café preto e sai. Ovo mexido? Não vai dar para trazer ovo mexido de casa, mas a gente arranja uma frigideira, você vai fazer um ovo mexido aí. Ovo é bom também, né? Ovo é bom. Então, pessoal, traga alguma coisa aí e venha participar do Café dos Homens. Tem sido abençoadores esses momentos que nós temos crescido em comunhão e também em espiritualidade, tá? Um dos problemas da vida cristã contemporânea é que a gente acha que os aspectos mais espirituais da vida, a gente às vezes lega às mulheres, né? Eu e o Silvio, a gente tem uma brincadeira semanal de que o culto de oração sempre dá o placar favorável para as mulheres, sempre tem mais mulher que homem. Mas esse ano, os homens estão ganhando, inclusive quinta-feira, 7h30, culto de oração, né? Mulheres, venham equilibrar o placar, homens, venham manter a vantagem, botar rivalidade assim para empolgar o povo, né? Mas brincadeira, queridos, venham orar com a gente, tá bom? Se você tem essa disponibilidade, às quintas-feiras, às 7h30, nós oramos juntos aqui. E também, outro espaço para fazer isso são os pequenos grupos, tá? Quando eu vou explicar o que é o culto de oração quinta-feira, eu falo, é como um pequeno grupo, mas aqui na igreja, né? Mas nós temos os pequenos grupos, às terças, quartas e sextas. Se você quer fazer parte de um pequeno grupo, ele acontece nos lares, né? Se você quiser fazer parte de um pequeno grupo, fala com o Ranieri, ele te coloca num pequeno grupo aí, te designa para um grupo que vai ser mais apropriado para a região onde você mora e para o dia que você pode, tá bom? Queremos ampliar esses grupos também, tanto para os outros dias, quanto para outras regiões. Tem grupo no mundo inteiro, né? Um grupo lá no Japão, não, brincadeira, não precisa ter tão longe assim, né? Deixa as igrejas do Japão com os grupos deles, né? Mas nós queremos ampliar isso, né, queridos? Para termos mais do Senhor sendo compartilhado e o Senhor sendo buscado nas casas, pelos irmãos, não só no domingo, né? Num ambiente mais acolhedor e num ambiente mais íntimo também, onde a gente pode expressar aspectos mais subjetivos da nossa vida. Isso tudo é muito importante, tá bom? Não perca essas oportunidades. Amém? Amém. Tem mais alguma coisa? Acho que foi, né? Tá ótimo? Tá ótimo. Tudo bem? Falei tudo? Alguma coisa das crianças? Tudo bem? Louvor? Tudo bem? Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça então, vamos buscar o Senhor em oração. Estamos num encontro com Ele,
como família, como irmãos reunidos diante do nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, Deus soberano sobre todas as coisas, Pai de amor e de bondade, de graça infinita, nós estamos diante de Ti, ó Pai, com a certeza de que o Senhor nos ouve, com a certeza de que o Senhor cuida de nós e nos ama, não pelos nossos méritos, mas pela realidade da cruz de Cristo, que revela o Teu grande amor e nos reconcilia contigo, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, as nossas limitações, os nossos pecados, a nossa carnalidade, mas reconhecemos também, ó Deus, que é maior do que tudo isso é a Tua misericórdia. E é com fé nela, ó Deus, no caráter misericordioso do Senhor, que estamos aqui diante do Senhor, ousando entrar na sala do Teu trono, com os nossos pedidos, com os nossos tributos de louvor, com a nossa adoração, porque o Senhor é digno e o Senhor é bondoso. Recebe a nossa adoração, assim como nos concede a sua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bem-vindo, bem-vindos. Boa noite. Convido você que pode ficar em pé conosco para cantarmos, para celebrarmos ao Senhor. Louvor e honra ao nosso Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Todos os povos
fonte da vida eterna, pelo pão da vida, que é o nosso Deus. nós temos a convicção de que o Senhor é quem nos renova, de que o Senhor é quem faz em nós, e quando somos fracos, o Senhor é quem nos fortalece.
Senhor, e nos prepara agora para esse momento de ceia. O Senhor é o pão da vida. O Senhor tem a vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida. Enquanto nós celebramos esse momento e nos lembramos do Senhor, do seu sacrifício, o Senhor continue a falar conosco. Que teu Espírito continue a falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular, não sei se é um ditado, acho que é um ditado, que diz: barriga cheia, quem sabe esse? Barriga cheia, goiaba tem bicho. Ouviu muito essa, né, Guto? Sua mãe botava lá aquele prato de comida, que sua mãe cozinha bem, que eu sei. Você não quer, tá ruim. É que você comeu muito, menino. Barriga cheia, goiaba tem bicho. As mães falavam isso quando criança estava sem fome e não queria comer, dizia que a comida era ruim, né? Não é que era ruim, é que ela não estava com fome. Nós estamos aqui diante, meus irmãos, da ceia do Senhor. E além de tudo, a ceia do Senhor inclui comida, né? No caso, um pão. Um pão pequenininho. E um cálice pequenininho também. Você não precisa de muita fome para comer esse pão e nem muita sede para beber esse cálice. Na verdade, é possível que ao beber do cálice você fique com mais sede, porque ele é bem docinho, né? O que impede a gente de participar da ceia do Senhor não é que a gente jantou antes de vir para o culto. O que impede é que muitas vezes nós estamos com a nossa barriga cheia, mas não essa, espiritualmente. A música que nós acabamos de cantar se chama Fome. Fome. E é muito bonito que a palavra de Deus nos ensina a esperar e depender do Senhor como quem tem fome, como quem tem sede. O salmista fala: assim como a corça anseia por águas, grita pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Há uma ênfase nesse aspecto, nesse salmo. E o que significa nós estarmos com a nossa barriga espiritual cheia? Significa que nós não estamos conscientes da nossa fome. Nós não estamos conscientes da nossa desnutrição. Nós não estamos conscientes das condições em que nós vivemos. Olhei para cá, vi a Carol e lembrei que a Carol é nutricionista e estudou distúrbios alimentares, né, Carol? É esse o nome? Está estudando, né? E dentre eles um chamado anorexia, né? Pessoa que não quer comer. Às vezes a gente acha que está gordo espiritualmente, mas a gente está anoréxico espiritualmente. A gente tem uma imagem errada da nossa necessidade de nutrição espiritual. A gente está autossuficiente. A gente está se achando, né, suficiente em si mesmo. O momento que nós fazemos que antecede a ceia, chamado de autoexame, ele é a tomada de consciência da nossa fome. A tomada de consciência da nossa fome. A tomada de consciência da nossa miséria. O quanto nós precisamos de Deus. E por isso que nesse momento nós confessamos a Deus essa nossa necessidade. Nós confessamos a Deus a nossa limitação. Limitação que se expressa em carnalidade, que se expressa em pecado. Nós não estamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou digno de sentar na sua mesa. Nós estamos diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso de alimento, me deixe sentar na sua mesa. E Ele nos convida e só não senta
aquele que não está consciente da fome, aquele que não está consciente dessa necessidade. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para falar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. E ele diz, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Precisamos desenvolver a fome, o reconhecimento do nosso pecado e da necessidade de perdão, disciplina do Senhor e para participarmos do seu corpo. Precisamos entender isso. Entender essa necessidade. Por isso nós vamos ter esse tempo aqui de autoexame. Tempo que você vai olhar para o seu coração, para o estômago da sua alma e vai diante do Senhor confessando a necessidade. Você acabou de cantar isso. Eu espero por ti, eu preciso de ti. Vai ao Senhor reconhecendo a necessidade que você tem do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E do quanto você depende da vida de Cristo em você. A vida de Cristo em nós. E então, confessando essa necessidade, vamos comer do pão e beber do cálice. Amém? Quero já chamar os irmãos diáconos que vão ajudar a servir a ceia, estar aqui à frente. Pode fazer o seu autoexame aqui de pé, na frente dos irmãos. Nós vamos orar. Tem um tempo de falar com o Senhor. Confesse os seus pecados, receba o perdão, então coma do pão e beba do cálice.
no seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos, ó Pai, pelo pão, representando o corpo de Cristo, derramado, preso à cruz do Calvário, morto pelos nossos pecados, mas ressuscitado, ó Deus, para reinar para sempre. Agradecemos, ó Deus, porque junto ao corpo de Cristo, o Senhor também nos dá todas as coisas e o pão de cada dia. E louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos faz igreja,
corpo de Cristo, unidos ao cabeça que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomam, isso é meu corpo, em memória de Cristo comamos o pão. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo cálice representando o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Sangue precioso que nos purifica, nos regenera e que compra para nós, ó Deus, uma coroa incorruptível, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Sua bondade e misericórdia, pela dádiva do sangue de Cristo. E pedimos ao Pai que o Senhor nos sustente em fidelidade ao Senhor, mesmo que seja necessário que derramemos o nosso sangue por amor de Cristo e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Então ele lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, enquanto os diáconos recolhem os cálices, e nós vamos cantar um cântico também, agradecendo a Deus pela sua bondade e a sua graça. Nada nos separará.
Amém. Glória a Deus pelo profundo amor de Deus. Quero chamar aqui à frente as crianças, nós vamos orar por elas, pedindo que o Senhor conceda a elas também da sua graça, através da sua palavra. Eu não mandei ninguém, estou brincando, gente, pode sentar. Até parece que eu mando alguém sentar. As crianças chegando, elas vão lá com as professoras. Eu falo as professoras, mas tem homem dando aula também, né? O Kleber lá, né, Kleber? É o único homem aqui da turma dos professores, né? Só o Kleber. Tem mais algum homem? Não, Hã? Não, para as crianças não. Só de manhã. À noite? Não, de manhã. Não, estou falando da noite. Não. Não, de manhã tem o Silvio, tem o Juliano, tem outros. Né? Na IBD tem. Mas os professores estão se dedicando, queridos, a ensinar a palavra de Deus para as crianças. E é uma bênção, tá? É um ministério maravilhoso, o de semear o evangelho, né? É uma bênção. Nós vamos orar então, queridos. Abaixe sua cabeça, vamos orar pedindo que o Senhor fale a todos os nossos corações. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, Deus de grande graça, misericórdia. E que a graça da sua palavra esteja conosco, chegando pelos nossos ouvidos e fixando-se no nosso coração e na nossa mente, tomando a nossa vida para que vivamos de forma que honre o teu nome. Que assim seja, ó Deus, na vida das crianças e na vida dos adultos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 16. Jonas 1, de 1 a 16. Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes contado.
Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu. E ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Amém. Talvez essa história seja a que eu vou contar, seja comum também na sua vida. Se você cresceu com irmãos, né? Numa casa com irmãos. Eu cresci com 2 irmãs, quer dizer, crescer é relativo, né? Eu envelheci com 2 irmãs. Crescer fica aí a critério, né? Da opinião. E nas brincadeiras infantis, obviamente, alguma rusga, discussão, né? Algum tipo de desavença aparecia. Outro dia eu vi uma mãe falando na internet que as crianças estavam brincando em paz, ou como ela gosta de dizer, elas estão no período entre brigas. E às vezes, na nossa casa, a parte que se sentia injustiçada, ao invés de fazer justiça com as próprias mãozinhas, recorria à instância superior, a mamãe. Corria para a mamãe e dizia: mãe, olha o que o Cacau está fazendo. Geralmente eu que atentava, né? O mais velho, né? Tem a prerrogativa. A única fase da vida que eu era o maior do que alguém, né? Olha lá. Acho que Deus me fez pequeno para eu não continuar assim a vida inteira. Eu ia ser um bully. Aí, ia lá alguma irmã minha, ela: mãe, olha o que o Cacau está fazendo. E aí minha mãe falava assim para ele, de vários desfechos possíveis desse clamor. Um deles era: volta lá e avisa que eu já estou indo lá para resolver essa questão. E aí a minha irmã chegava e ela vinha desfrutando essas palavras. Ela vinha degustando. Ela vinha com a boca cheia. A mãe falou que já está vindo. Você não espera o que te aguarda. E obviamente naquele momento eu era tomado por temor. Naquele momento eu sabia que a casa ia cair, alguma coisa ia acontecer. Acho que é um pouco natural a gente passar por isso. E acho que você já esteve no papel do portador das ameaças. Aquele que chegava para os irmãos e dizia: olha que está vindo. E você deve se lembrar que era um tanto saboroso estar nessa posição. O anúncio de que a justiça vem. Essa é mais ou menos a posição que o profeta Jonas estava nessa história. Aquele que foi chamado por Deus para ir até os injustos e dizer que o Senhor estava vindo fazer justiça. Jonas era um hebreu, como ele mesmo diz aqui nesse capítulo, um servo do Senhor. E nesse período havia uma grande ameaça do império do momento, que era o Império Assírio, que tinha como uma de suas grandes cidades a cidade de Nínive. E era um império que estava dominando. O Império Assírio surge ali no norte da Mesopotâmia e começou em algum momento, se espalha, dominando várias cidades da Mesopotâmia e também ali indo mais para o lado do Transeufrates, né, atravessando o rio Eufrates, que vai chegar até
a terra de Canaã. Estavam se expandindo. Havia um medo. E Jonas é chamado. E Deus diz, olha só o que Deus diz para Jonas. Ele não fala assim, vai lá para os assírios e fala que eu os amo. Não. Deus diz para ele, vá depressa, versículo 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Veja, irmãos. Deus não está dizendo para Jonas ir até Nínive e levar uma boa notícia. Deus não está dizendo, como às vezes nós interpretamos esse livro de maneira errada, para Jonas ir até Nínive como um missionário, para pregar o evangelho da salvação para os ninivitas. Não. Deus manda Jonas ir anunciar a destruição. Deus virá trazer destruição. E mais, nessa fala de Deus para com Jonas, ele dá uma sentença. Deus dá uma sentença sobre Nínive. Ele diz, Nínive é uma cidade má, a sua maldade subiu até o céu. Numa época em que nós vivemos de dificuldade de estabelecer absolutos morais para nós julgarmos, né? Na verdade, acho que em todo momento foi difícil, né? Mas hoje acho que talvez a gente tenha mais vozes falando apenas, né? A gente tem menos consenso. Quão bom seria ouvir de Deus que aqueles que nós julgamos maus, Deus fala, são mal mesmo. Traria pelo menos um conforto moral para nós. Olha, eu achei que eu estava do lado certo e Deus acabou de confirmar que eu estou mesmo. Jonas poderia se deleitar até nisso. Deus está dizendo, aqueles que você acha que são maus, e a sua maldade subiu ao céu, e eu vou trazer juízo sobre eles. Vai lá e conta isso para todo mundo. E talvez Jonas, se fosse como a minha irmã, chegaria lá em Nínive com a boca cheia de justiça, deleitando essas palavras, anunciando que ele queria destruir aquela cidade. E um outro erro que nós cometemos na interpretação do livro do profeta Jonas é que a gente acha que Jonas não queria ir para Nínive porque ele tinha medo. Ele tinha medo. Mas também não é isso. Jonas não tinha medo de ir até Nínive. Ele não tinha medo de ir até Nínive. Jonas não queria ir até Nínive como está explicitado lá no final do livro, no capítulo 4. Porque ele sabia que Deus era misericordioso e que ao dizer que eles eram maus e que Deus estava contra eles, eles se arrependeriam do pecado e Deus, que é de coração mole, manteiga derretida, ia perdoar e dizer, está tudo bem, meus queridos. Jonas não queria ir a Nínive, não é porque ele tinha medo, mas é porque ele tinha ódio. E ele tinha um ódio tão grande que ele não queria nem que os ninivitas fossem avisados da tragédia que chegaria sobre eles. Ele queria que eles fossem pegos de surpresa. Se Jonas tivesse oportunidade, talvez ele falasse assim, Deus, eu até vou, mas deixa eu não falar nada, me deixa só olhar o Senhor destruir todo mundo. Estou inventando isso, não está escrito nada disso aqui no texto, tá? De que ele queria ver o povo sendo destruído, não. Tá? Mas ele fala que ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, que Deus restaurasse aquele povo, ele queria que Deus destruísse. E ele não vai levar essa mensagem para os ninivitas. Jonas é um profeta que nós chamamos de fujão por causa disso, né? E ele é um personagem desses que eu acho que os mais atraentes da Bíblia para mim, na minha leitura bíblica, que são sempre os que eu tenho mais vontade de ler, são esses personagens ambíguos. Porque por um lado, Jonas é tomado por essa raiva, por esse ódio, por esse desejo de vingança. Por outro lado, Jonas demonstra um conhecimento profundo do caráter de Deus. Um conhecimento profundo da misericórdia de Deus. Ele sabe que Deus é perdoador e que mesmo que Deus tenha dado para ele uma boa notícia, eu vou destruir Nínive, que aquilo não condiz com o que Deus vai acabar fazendo, porque Deus é misericordioso. A verdade, meus irmãos, ainda que Jonas ouça as palavras de justiça que ele tanto queria, ele conhece o caráter de Deus suficiente
para saber que Deus não é do jeito que ele queria. E por isso não é de Nínive que ele foge, é de Deus que ele foge. Não é dos assírios que ele foge, é de Deus que ele foge. Ele foge do Deus misericordioso. Mais uma vez, meus queridos, você pode achar que Jonas fugiu de Deus porque tinha medo de que Deus se voltasse com raiva sobre ele. Mas não. Jonas não tinha medo de encontrar o Deus irado. Jonas tinha medo de encontrar o Deus misericordioso. Jonas não queria encarar a realidade da misericórdia de Deus em conflito com a sua vontade de um Deus guerreiro que arrasaria o povo que ele odiava. E é isso que o ódio faz no nosso coração, meus queridos. Ele nos faz nos afastar do Deus revelado na cruz de Cristo. Você pode se aproximar de outra divindade, você pode. Você pode se aproximar de um outro Deus pelo seu ódio, mas não do Deus revelado em Jesus Cristo. Não. Porque esse Deus é misericordioso. Deus não é aliado dos nossos ódios, Ele nos convida a participar do seu amor. O ódio nos afasta do Deus verdadeiro, nos faz fugir do Deus verdadeiro. Jonas queria fugir do Deus misericordioso. Então ele toma um barco e ele vai até Jope, que era uma outra cidade de outro povo. Toma o barco ali em Jope na direção de Tarsis. E aí, algumas dúvidas sobre que porto é esse de Tarsis. Alguns entendem, geograficamente, que esse porto seria um porto mais próximo ali da Arábia. Mas eu gosto e entendo e acredito que Tarsis é a referência a uma cidade do fim do mar Mediterrâneo, no que hoje nós chamamos de Espanha. E por que isso? Porque a preocupação aqui no livro de Jonas, ela não é geográfica. Ela não é o quão possível era fazer essa viagem, apesar dela ser possível, mesmo que eles tivessem talvez que parar em alguns lugares, já que era uma viagem muito cara até o fim do mar Mediterrâneo, atravessar o mar Mediterrâneo inteiro. Para vocês é para o lado de cá, eu sempre faço o contrário. Mas a ideia aqui de ir para Tarsis não é porque a cidade de Tarsis era de alguma maneira segura. É porque ela era literalmente o fim do mundo. Não se conhecia nada para além do mar Mediterrâneo. O Oceano Atlântico era o fim do mundo, então não sabia mais para lá. Então Jonas fala, eu vou fugir de Deus para o porto mais distante que eu conheço. É como se a gente quisesse fugir de Deus, fosse, sei lá, para o Japão, para a Nova Zelândia, pensando que é o lugar mais distante da onde a gente está. E nem é, né? Tem lugar mais distante. Sei lá se é também. Não sei. Acho que é, né? Não sei. Vamos para o lugar mais distante que a gente puder. Vamos fugir de Deus. É isso que Jonas está fazendo. Ele está tentando fugir de Deus. Ele está indo para o porto mais distante. Para o ponto mais distante onde ele pode ir. Fugindo do Deus verdadeiro, do Deus misericordioso. E aí na embarcação, na direção de Tarsis, a fúria de Deus, não era o Deus furioso que ele queria, a fúria de Deus se manifesta. E as tempestades atingem o barco, e o barco começa a ser atingido de um lado para o outro. E aí, Jonas se desespera. Não, quem se desespera? Os marinheiros, estrangeiros em relação a Jonas. Jonas está tranquilo. O que é uma outra figura profundamente perturbadora. Você já tentou dormir na turbulência de um avião? Não tem como, gente. É a mesma coisa. Eu acho que é pior às vezes, eu acho. Sei lá, não sei se é pior, mas acho que é pior. Já viu vídeo de tempestade de navio? Aqueles navios gigantescos, né? Que fazem comércio ali no Oceano Pacífico, que passam pelo Canal do Panamá, ou aqueles que passam pelo sul da América do Sul. E as ondas são gigantescas, e você olha, às vezes, imagem de helicóptero, de drone, e você fala assim, meu Deus, isso aí é para arrebentar qualquer um. E essas tempestades que dão contra esse barco,
revelam essa fúria de Deus. Mas Jonas está dormindo. Como pode Jonas estar dormindo nesse tipo de tempestade? Eu digo para você como pode. Porque quem tem ódio no coração descansa num Deus furioso. Quem tem ódio no coração descansa num Deus que está irado e que quer destruir os seus inimigos ou que quer destruir qualquer um. E vou dizer, irmãos, existe um conforto na ira, existe um conforto no ódio. E hoje eu quero te convidar a abandonar esse conforto. Sabe por que existe um conforto no ódio? Porque quando você odeia, você bota o outro no outro polo do espectro moral. Se eu odeio o Silvio é o extremo do mal. Então eu sou o extremo do bem. E o mundo fica preto e branco e eu fico tranquilo, confortável. E num mundo complexo como o nosso, o ódio é reconfortante. Porque a gente sabe quem odiar e sabe a quem se aliar. É um tiroteio de um lado para o outro. É uma guerra incessante. Mas quão confortável é criticar alguém, falar mal de alguém, desferir palavras de ódio contra alguém e alguém do seu lado concordar com você. E quando esse alguém é Deus? Quando alguém do seu lado diz, Deus se assemelha ao seu ódio. Deus concorda com a sua ira. Deus tem a mesma vontade de extermínio que você tem no seu coração. Dá para dormir. Dá para deitar a cabeça no travesseiro e falar, estou tranquilo porque eu sei que eu estou certo. Mas eu quero te convidar à insônia do amor. A insônia do amor é aquela que as mães conhecem bem, porque deitam a cabeça no travesseiro depois de um dia de tarefas e aí se lembram do sofrimento dos filhos. Se lembram das lutas do marido. Se lembram da doença dos pais. Eu falei mães pela figura terna que representa, mas todos nós conhecemos isso. O amor é complexo, ele não é reconfortante como o ódio. Ele coloca sobre nós a tarefa de considerar nuances. A de não tratar o mundo em preto e branco, mas olhar os tons de cinza e até de tantas outras cores. A considerar que o outro tem suas razões, seus motivos, suas histórias, suas dores. A considerar um outro como pessoas que representam os mesmos direitos que nós. No amor é difícil dormir, meus irmãos. Jonas descansa porque o ódio é reconfortante, porque ele encontra conforto num Deus irado. Esse é o Deus que eu queria encontrar. Tanto é que você vê a história, Jonas é blasé nessa história. Blasé. Como é que você pode dormir, rapaz? Está de boa. Como é que você pode, tá? Não estou de boa. Aí lança a sorte, cai sobre ele. Aí acha que ele vai falar, não, eu não, imagina. Assim, não, sou eu mesmo. É que eu estou fugindo de Deus. Qual Deus? O Deus que criou a terra firme e o mar. Ah, que legal. Então, se a gente conseguir ir para a terra firme, ele está lá esperando a gente também. É. Então, o que a gente faz? Me joga na água. É terrível que Jonas, no final dessa história, vai estar profundamente atormentado quando Deus se mostra misericordioso, mas aqui, ele está tranquilo, pacífico. Me joga na água. Me mata. Porque se é para viver num mundo em que os ninivitas são poupados, eu prefiro morrer. Esse é o nível do ódio que ele chega. É o nível do ódio que ele chega. Porque você pode descansar no ódio, mas você não pode viver no ódio. O amor é que dá vida. É o amor que nos move. É os afetos que nos fazem nos apegar na vida. Esses afetos que nos fazem apegar à vida. Esses amores. Jonas está tranquilo aqui diante da possibilidade de morrer, porque ele não quer viver num mundo em que essa crise acontece, em que Deus parece ter misericórdia de Nínive, que Deus nem tinha revelado para ele ainda. Ele está lá imaginando lá na frente. E talvez seja por isso que de todos os profetas Deus escolhe justamente Jonas,
Na verdade, eu estou dizendo talvez, mas eu vou afirmar categoricamente, é exatamente por isso. Porque essa história, ela apresenta conversões. Maravilha, né? Arrependimentos. Você tem aqui os marinheiros e os companheiros de viagem de Jonas, que se convertem ao Deus verdadeiro, ao ponto de pedir perdão a Deus por matar o seu servo. Compassivo, misericordioso com aquele. E ele fala, não, nós não vamos jogar não, nós vamos remar até a terra. E eles ficam remando e remam, e falam assim, ó, se o cara está aqui querendo destruir a gente, porque a gente está carregando esse cara, imagina se a gente matar ele. E aí chega uma hora que o Jonas insiste, né? Me joga, não adianta. Eles falam, olha, Senhor, o Senhor está vendo, a gente não quer matar esse cara, mas vai ter que ser o jeito, porque ele falou que é o único jeito, ele conhece o Senhor mais do que nós tudo, nós vamos fazer isso. Os estrangeiros de outro povo, de coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo que não poderiam, para sua própria sobrevivência, matar uma pessoa. Querendo poupar todo mundo, inclusive a causa das ameaças. Enquanto Jonas tem a postura completamente diferente. Os ninivitas me ameaçam, eu quero que eles morram. Tem a conversão dos próprios ninivitas no final da história. Estou dando spoiler aqui, vocês conhecem a história. Que se arrependem, que se quebrantam, que fazem jejum, que se colocam nas cinzas, que se vestem com saco. Eles se arrependem. Tem o arrependimento da baleia, que engole Jonas e vomita depois. Tem um arrependimento de Deus, que diz, eu vou destruir Nínive, e no final não destrói. Qual é o único que não se arrepende? Jonas. Essa não é uma história de como converter um povo em missões transculturais. Essa é uma história sobre como o próprio povo de Deus e os seus profetas, às vezes, precisam se converter. Precisam de arrependimento. E quantas vezes é mais difícil eles se arrependerem? Porque eles acham que eles carregam o certo e o errado. E não ouvem mais ninguém. Porque eles não querem viver no mundo em que Deus tem misericórdia daqueles que eles odeiam. O ódio nos afasta de Deus. O ódio é confortável. E o ódio nos torna insensíveis. Insensíveis em relação aos outros. É muito bonito a maneira como estes homens que não conheciam Jonas fizeram uso dos seus meios para descobrir a verdade. Descobrem. Eles tiveram a ideia de lançar sortes. Eles lançaram, caiu em Jonas. Eles perguntam, é você? Eles dão chance para Jonas se defender. E Jonas diz, sou eu. Eles confirmam tudo o que eles acreditam. E ainda assim esses homens falam, eu não posso matar. Eu não posso matar um homem só porque eu quero sobreviver. Eu não posso matar um homem só porque tem uma tempestade. Eu não posso fazer isso. É bonita essa resistência, essa dificuldade. E Jonas não se move por essa realidade. Ele se torna insensível. Eu não sei o que Jonas poderia fazer. Eu acredito que talvez se ele se ajoelhasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu vou. Não por amor a Nínive, que eu ainda odeio, porque ele vai odiando ainda a Nínive, né? A gente sabe disso. Mas por amor a esse povo que mostrou tanto carinho por mim, que não quis me matar, mesmo eu pedindo, eu vou. Acalma essa tempestade. Eu vou para a terra, eu vou para Nínive. O Senhor poupa a vida dele. Você poderia ter feito isso. Mas ele não tem sensibilidade nem com estes que estão tratando ele bem. Eu consigo entender porque Jonas odiava os ninivitas. E eu acho que a gente odeia a gente por muito menos. Por muito menos. Os ninivitas eram de fato uma ameaça real. Eles de fato eram maus. O Senhor confirmou isso. Eu consigo entender. O terrível é nós olharmos para Jonas, pensarmos que ele era odioso no seu coração e não reconhecermos que nós odiamos por muito menos. Mas eu não consigo entender como ele não se compadece de quem está fazendo o bem para ele. Quem está tentando ser bondoso com ele. Porque ele no ódio fica insensível, meus irmãos, fica insensível. Há uma palavra muito comum nos dias de hoje, e eu acho ela linda, e eu acho que a gente precisa entesourá-la, ter o maior respeito por ela, que é a palavra empatia.
Décadas atrás a gente não teria nenhum problema com essa palavra. Atualmente, tem um monte de teólogo aí achando que a empatia é um problema, é um pecado. É um negócio. Não. Empatia é ser sensível ao sentimento do outro. É ser sensível à relação. Uma vez eu li um texto de um pastor que dizia que nós precisávamos ser permeáveis. Acho que foi do Eric. Eu estou na dúvida, mas acho que foi do Eric, que é nosso amigo, meu amigo e amigo da Nilza. Que nós precisamos ser permeáveis uns aos outros, nos encharcar da vida do outro. Mas o ódio nos torna insensíveis, meus irmãos. E aí nós não sentimos as dores de ninguém, nós não sentimos as dificuldades de ninguém, nós não sentimos os sentimentos de ninguém. Nós vamos nos isolando. Enquanto Deus é aquele a quem a maldade chega e ele sente o grito dos injustiçados. Mas ele é também aquele que ouve o arrependimento de pecadores, graças a Deus, porque nós também somos pecadores. Graças à sua grande misericórdia, ele ouve os pecadores. O ódio nos faz fugir de Deus e o ódio nos faz fugir do outro. Sendo assim, o amor nos aproxima de Deus e o amor nos aproxima do outro. Óbvio, né? Não dá para amar sem ter outro, né? Não tem como. É uma expressão óbvia. E é nessa proximidade do amor que nós manifestamos a nossa vivência profética. Eu já disse isso para os irmãos e eu acho que é algo que a gente deve reparar. O que mais incomodava a sociedade de Jerusalém no início da igreja era o fato de que os cristãos eram inconvenientemente bons. Eles eram bons e amáveis, e inclusivos. Eles abraçavam aqueles que os judeus de Jerusalém não queriam. É inconveniência da bondade. É inconveniência da bondade. Ao incluir judeus e gentios, ao testemunhar dessa realidade. É isso que levanta contra Jesus uma boa parte da oposição que ele sofreu. Enquanto ele mesmo estava no meio de pecadores, e alguns diziam não. E aí, remetendo à palavra que eu trouxe na ceia, Jesus fala, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Ele poderia falar, eu não vim para os saciados, eu vim para os famintos. Ele veio para quem precisa, não para quem não precisa. E o problema não é que a gente não precisa de Jesus, o problema é que a gente não toma consciência da necessidade. E a gente olha para o outro e fala, esse aí precisa de Deus. E não pensa que a gente precisa de Deus. E que a gente é muito mais semelhante. Ah, mas eu tenho Jesus. Amém, glória a Deus, você precisa de mais. Você precisa de mais. Mas o outro não tem nada. Amém, glória a Deus. Vamos levar Jesus para ele. Mas ele peca. Amém, você também. Mas o pecado dele é o tipo de pecado que eu não cometo. Tá bom. Mas ele fica fora da alçada da cruz? Ou tem perdão e restauração para ele também? Ele pode abandonar o pecado também? O amor nos afasta do outro. Desculpa, o ódio nos afasta do outro. O amor nos aproxima ao outro. E se Deus é esse Deus de misericórdia, eu deveria tomar consciência de que eu não estou no polo justo da moralidade. E entender que eu só estou próximo dele porque ele também tem misericórdia de mim. Porque se Deus fosse um Deus de ira, tinha ira para todo mundo. Ah, mas Deus tem ira. Tem, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Vou explicar melhor. Tá bom, vou explicar melhor. Deus tem ira? Tem. A palavra de Deus fala que Deus ira-se? Sim. Ela também fala que Deus demora para irar? Sim. Ela também fala que a ira de Deus dura um instante, mas sua misericórdia dura para sempre? Sim. Fala tudo isso. Mas fala que Deus se ira. Mas a ira de Deus, meus irmãos, ela é contra a injustiça. Então ela é circunscrita ao período da eternidade em que a injustiça existe. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
Na eternidade passada, quando existia só a Trindade, existia injustiça? Não. Tinha a ira de Deus? Não, porque não tinha injustiça. Então a ira de Deus não é um caráter eterno dele. Não é a característica eterna de Deus. Qual a característica eterna de Deus que frutifica a sua ira? A sua justiça, a sua santidade. A ira de Deus nada mais é do que a resposta da justiça de Deus à injustiça. Quando a injustiça não existe a ira, mas a justiça existe, Deus continua justo. Entendeu? Meio filosófico, né? Mas deu para entender. E aí a gente fala, tá, então quando Deus perdoa o injusto, ele então deixou de ser justo e passou a ser injusto, então Deus necessariamente precisa ser irado para ser justo, já que o mundo tem um monte de injustiça? Não. Porque existe uma outra resposta de Deus à injustiça. E essa resposta chama-se justificação. E Deus escolheu manifestar a sua justiça com justificação. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. Que o evangelho é poder de Deus. Terrível. É a justiça de Deus. Se Deus tem poder e justiça, eu estou na roça, porque ele vai arrebentar comigo. Eu sou injusto e fraco. Ele é poderoso e justo. Não vai dar certo. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do ninivita e do grego, de todo mundo. Que palavra nós carregamos, meus irmãos? Não é o anúncio do juízo, mas o anúncio da misericórdia de Deus. De um Deus que tem ira, e cuja ira se manifesta como resposta da sua justiça em relação à injustiça, mas um Deus que escolhe manifestar a sua justiça com justificação, pegando o pecador e trazendo aos pés da cruz arrependido. E aí que eu admiro mais Jonas, porque essa mensagem está no Novo Testamento, mas Jonas parece que de alguma maneira sabia dela, e dizia, Senhor, os ninivitas vão se arrepender e você vai perdoar, porque o Senhor é assim. E a gente continua esperando que Deus derrame a sua ira, ao invés de pregar o evangelho para a salvação de todo mundo que está distante. Para o arrependimento dos pecados e a confissão, porque não se engane, os ninivitas são maus, mas tem perdão para eles. Há maldade e maldosos ao nosso redor, mas tem perdão para eles. Não tem como conviver com o evangelho e o ódio, meus irmãos. Não tem como. E é assim que eu gostaria que nós fôssemos conhecidos, é assim que eu quero que nós sejamos conhecidos, é assim que eu quero que eu seja conhecido. Melhor eu falar nessa primeira pessoa de singular para saber que eu também estou distante disso. Não pelo tipo de música que eu consumo, não o tipo de vestimenta que eu visto. Ainda que essas questões, como nós somos culturalmente influenciados pelo nosso entorno, a igreja faz isso com a gente também, nos influencia culturalmente. Nos ensina a admirar algumas coisas. Hoje você cantou uma música aqui que você achou linda, não sei qual delas, e você vai ouvir no seu Spotify essa semana. E aí você vai dizer, nossa, meu Spotify só tinha menos é mais, agora entrou uma música cristã. Descobri que o P do pecado é outra coisa na Bíblia. Claro que essas coisas acontecem, mas não é isso que nos marca. Não é em quem eu voto. Não é a minha opinião sobre tal tema. É como eu amo. Eu fico feliz quando, atualmente, raras vezes, alguém diz que fala com um crente que ele entende da Bíblia. Eu me lembro de uma vez numa sala de aula. Eu já contei essa história aqui, né? Eu tinha aula de geografia com uma professora que, curiosidade que não interessa a ninguém, mas é só porque eu acho curioso, era irmã do Faustão. Olha que legal. O Faustão nunca deu aula pra gente. Queria ter tido uma aula com o Faustão para saber, né, como é que era. E ela foi dar aula sobre a história das questões da Palestina, e ela resolveu começar lá na antiguidade. Ela fala assim, gente, agora eu vou entrar num assunto que é um assunto bíblico, e eu não sou religiosa. Então quem entende da Bíblia me ajuda. Especialmente os batistas, porque eu sei que eles estudam muito a Bíblia. Ah, irmãos, eu fiquei
É isso mesmo. Mas eu dou oportunidade para outros aqui falarem. É uma coisa que pode nos deixar alegres. Uma vez eu ouvi uma história também de que tinha um teólogo protestante famoso e um teólogo católico conversando, e aí o teólogo católico falou um negócio e o protestante falou, inclusive tem aquele texto bíblico que diz isso. E o católico falou, é bom conversar com um protestante que ele conhece a Bíblia, né? Não estou dizendo que os católicos não conhecem a Bíblia, não estou mesmo, meus irmãos, não estou dizendo. Mas é porque a teologia protestante ela é feita sempre em cima da Escritura, enquanto o católico tem bastante da tradição também. Então, há algumas coisas que concorrem. É só isso, tá? Não estou jogando críticas veladas ao catolicismo, não. Mas eu gostaria muito mais que alguém falasse assim, procura alguém daquela igreja porque aquelas pessoas sabem amar. É claro que a gente não vai saber amar do jeito que Deus ama se a gente não procurar na palavra. Dietrich Bonhoeffer fala que só Cristo nos ensinará pela tua palavra o que é o amor. Eu tenho certeza disso. Mas eles fiquem interessados em contar com a gente. Pode ficar sossegado. Você está fazendo negócio com ele, fica sossegado. Ele é crente. Ele não vai fazer mal. Ele é impedido pela fé dele de fazer mal. Olha, eu não sei como te ajudar nessa situação, mas vai ali na igreja, que eles estão se reunindo para o culto agora. Conversa com alguém, porque eles sabem amar. Porque eles estão dispostos a fazer o bem. Não seria maravilhoso se a gente fosse marcado dessa maneira? E quando alguém fizesse uma bondade, dessas bondades que as pessoas fazem, e alguém olhasse para o outro e pensasse assim, você é crente? Porque você fez uma coisa boa aqui que eu acho que só a sua fé explicaria. Eu espero que Deus manifeste isso na nossa vida. Porque Deus é o Deus que ama os ninivitas, cruéis, maldosos, injustos, e que manda profeta para lá, com palavras duras, com fim de arrependimento, conversão e perdão. Podemos ser palavras duras, mas tenhamos corações moles, amém? Tenhamos pés corajosos. E acima de tudo, a consciência de que se estamos aqui, estamos pela misericórdia de Deus. Nós também. Somos todos ninivitas. Vou fazer uma camiseta. Não vou fazer somos todos Jonas, né? Colocar somos todos baleia vai dar ruim. Não, melhor não. Que isso seja verdade, meus irmãos. Nós acabamos de cantar uma música que fala do amor de Deus. E ela fala que o amor de Deus é furioso. Irmãos, eu adoro essa música, adoro essa expressão, mas eu sempre fico pensando o que as crianças estão pensando quando estão cantando ela. Eu não sei se alguma chegou para mim e falou, por que Deus é furioso? Mas a ideia do furioso, porque a música fala nesse sentido, e inclusive a imagem escolhida pelo pessoal aí foi essa de um mar, é a fúria de um mar, de um rio caudaloso, furioso, mas cuja fúria é para a salvação. O amor furioso de Deus, porque Ele é intenso, porque Ele é arrebatador. Correndo o risco de exagerar no paralelo, não é o rio que enche e arrasta casas, mas é o rio furioso que passa por uma turbina e gera energia. Para exagerar ainda mais no paralelo, que vai iluminar uma cidade sobre o monte. Ah, ficou bonito, hein? Fala a verdade. Iluminada pelo amor de Deus. Furioso amor de Deus, que por onde passa leva. Só Ele pode promover a vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Eu sei que você já confessou seus pecados a Deus. Mas eu quero que você coloque diante de Deus, agora, a sua ira, o seu ódio. Eu não tenho ódio. Amém. Glória a Deus por isso. A sua ira, então. Eu não tenho ira. Amém. A sua desavença. A sua indignação. O seu ponto de desconforto.
aquele negócio que está cutucando você falando, mas ele é ruim mesmo, aquela pessoa, né? Olha só como é que ela é. Coloca isso de Deus, não deixa crescer, meus queridos. Como a palavra de Deus fala, não se põe o sol sobre a sua ira, não dá lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo, não dá lugar. Queira se encontrar com Deus misericordioso, não fuja do Deus misericordioso, porque você vai cair na mão do Deus irado. Não tenha conforto na ira ou no ódio. Corra para o desconforto do amor. Amém? Vamos orar. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando.
Senhor de amor, misericórdia e graça. Obrigado, ó Deus, pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor poderoso, furioso, imenso, profundo. Aquele, ó Deus, que revela a sua altura, largura, extensão, profundidade em Jesus Cristo e que nos faz entender o amor que vai além do entendimento. Senhor, que seja essa a energia que nos move, o fluxo da sua graça que nos faz ser graciosos na direção do outro. Não nos deixe, ó Pai, ser tomados pelo ódio como se ele fosse um instrumento de justiça. Nos ensina, ó Pai, a viver o desconforto do amor. Não nos deixe descansar no ódio, não nos deixe descansar na ira, não nos deixe, ó Deus, ter o coração tomado por desejos de que os outros se deem mal, mas move em nós, ó Deus, um coração disposto ao bem e mãos estendidas, vozes prontas para trazer palavras de salvação, pés dispostos a andar uma segunda milha, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a ser como Jesus, manso e humilde de coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado oportunidade de pessoas iradas como nós estarmos diante do Senhor misericordioso e aprendermos com a sua palavra a vivermos pela sua graça, Deus. E é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor profundo e furioso de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.